Olá, que bom que eu posso estar aqui neste canal para compartilhar algo mais da Palavra de Deus com você. Se você tem gostado, clique em gostei agora mesmo antes que você esqueça. Compartilhe com outras pessoas. Se inscreva e convide outros a se inscreverem. Opine. Assim você está me ajudando a aprimorar este ministério, mas também a levar e alcançar outras pessoas com a Palavra de Deus. Eu tenho pensado muito esses dias acerca da Arca de Noé, que muitos a têm como algo irreal, uma fábula. A história da Arca de Noé está no primeiro livro escrito por Moisés, o Gênesis, a partir do capítulo 6. Deus foi quem mandou Noé construir a arca. Acredita-se que ele tenha dedicado 120 anos da sua vida para construir a arca. Uma caixa de 150 metros de comprimento, 20 de largura e 15 de altura, totalizando 45 mil metros cúbicos. Não tinha leme, não tinha velas, não tinha remo, não tinha âncora, não tinha bússola, não tinha mapa, não tinha batel. Uma porta, uma janela, totalmente confeccionada em madeira, provavelmente o cipreste, recoberta por dentro e por fora com betume. O projetista, Deus. O construtor, Noé. Talvez tenha sido construída em alguma região da Mesopotâmia, e se foi, não sabemos, apenas conjecturamos. Ela percorreu 950 quilômetros, no mínimo, se foi navegando em linha reta, e não foi, até que encalhasse no Monte Ararat. Aquele complexo montanhoso que hoje, na fronteira leste da Turquia, está bem próximo de Armênia, Irã e Azerbaijão, conta com dois picos, um próximo ao outro. O Grande Ararat, com 5.100 metros acima do nível do mar, e o pequeno ou Baixo Ararat, com 3.900 metros. Aquele cataclisma, aquele desastre ambiental, social e espiritual, foi decorrente da falência social, da falência espiritual. Os relatos que temos são os mais tristes. As pessoas andavam desatentas, rebeldes, a maldade crescia em progressão geométrica, a imaginação do homem era continuamente má. O homem se enchia de violência e enchia a terra de violência. O homem estava corrompido e a terra se corrompera. A vida social era agitadíssima. Os grandes patriarcas tementes a Deus, da descendência de Adão e Sete, já haviam morrido. O próprio Adão, o próprio Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Lameque. Metusalém ainda estava vivo e morreria semanas antes do dilúvio, ou talvez até no próprio dilúvio. Enoque fora arrebatado e não experimentara a morte. E enquanto havia uma linhagem que temia Deus, uma outra cada vez mais se aproximava do mal, eram os filhos de Caim, e que tinham em Caim o principal exemplo, ele que cometera um fratricídio, matando a seu irmão Abel por motivo torpe. Um de seus descendentes, Lameque, se tornara famoso porque praticava a bigamia e também se ufanava, se gloriava de ter praticado duplo homicídio, inclusive matando o rapaz porque este acidentalmente lhe pisara no pé. 40 dias de chuva. Antes que as chuvas começassem, 7 dias antes, Noé já havia entrado na arca, ele, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras, 8 pessoas ao todo. Noé que, segundo os relatos bíblicos, Pedro atesta que ele fosse pregador da justiça. O próprio Moisés diz que ele era justo e reto e andava com Deus. Ora, Enoque também andou com Deus e foi arrebatado. Noé não. Moisés diz que ele achou graça aos olhos do Senhor. Aos Hebreus, na Epístola Universal aos Hebreus, é dito que ele era homem de fé. E o profeta Ezequiel o comparava e o colocava ao nível de Jó e Daniel. 2.250 anos praticamente se haviam passado desde Adão,
e tudo que a terra, a humanidade fizera, fora se distanciar cada vez mais de Deus. Por isso, o dilúvio, para pôr fim a uma maldade que se desenvolvia cada vez mais, sem nenhuma perspectiva de arrependimento. A arca foi como que a salvação para um pequeno grupo. Se você estivesse lá, se eu estivesse lá, eu acho que algumas pessoas cometeriam alguns equívocos em relação à arca de Noé, e por isso nós precisaríamos alertá-las que, primeiro, a arca não era um navio, era uma caixa de madeira, e como isso ela possuía flutuabilidade e estabilidade, não mais do que isso. É importante também salientar que na hora de escolher o construtor, Deus escolheu Noé. Deveria ter escolhido um engenheiro naval, mas Deus preferiu um agricultor, porque para Deus a submissão ela está muito acima das habilidades ou do seu currículo que você possa apresentar para servir a Deus. Ela era confeccionada basicamente em madeira de cipreste, revestida por betume. O cipreste é uma madeira muito bem escolhida, porque era bastante resistente à umidade, e madeira junto com madeira, isso dava coesão, unidade, resistência estrutural, e o betume conferia flutuabilidade, impermeabilidade. É importante salientar que a arca era uma caixa, um aspecto rústico, um tanto quanto desconfortável, certamente não possuía cabines tão luxuosas como as do Titanic, não era precária, mas também não era confortável, e tecnologia definitivamente era uma coisa que se deveria descartar ao se falar da Arca de Noé. A sua durabilidade era relativa, mesmo porque a arca ela não era um fim em si mesma, mas era um meio para um fim. Ela não era céu e nem era paraíso, ela era uma estrutura com uma finalidade específica para um tempo específico. Também é importante salientar que ela não possuía dirigibilidade, não tinha remo para não depender do esforço humano, não tinha âncora para não ser presa aos conceitos humanos, não tinha velas para ser levada por doutrinas de homens e de demônios, não tinha leme para que alguém não se ufanasse de ser aquele que a comanda, não tinha batel, porque se tivesse um barquinho salva-vidas, então ela não seria o último reduto do homem. Não tinha bússola e nem mapa para que os homens não pensassem em comandá-la e dirigi-la segundo a sabedoria humana. Noé a constrói sem ibope, e apesar de todos os predicativos que Noé pudesse apresentar, como de fato os apresentava, ninguém prestou atenção, ninguém ajudou, ninguém acreditou. Noé foi alvo de desprezo e talvez de críticas, e até, quem sabe, foi vítima da ridicularização. Mas afinal, o que ele poderia querer, se não apenas isto mesmo? A arca tinha uma porta, e por sinal emperrada, trancada por fora por Deus, para que o sistema de acesso tivesse o seu controle unicamente por Deus. Aliás, em se falando de acesso, Noé entrou na arca 7 dias antes das chuvas começarem, porque quando as chuvas começaram, a porta foi trancada, ninguém entrava, ninguém saía. E como ele entrou 7 dias antes,
Ele entrou quando não havia sequer indícios de chuva, quanto mais de dilúvio, e isso nos faz ver como ele assume uma atitude, uma postura profética dentro daquela realidade, dentro daquele contexto em que ele vivia com sua família. A arca tinha uma janela e isso permitia claridade e ventilação suficientes. Só nos últimos dias da arca é que lhe foi removida a clarabóia para que tivesse muito vento, muita ventilação, muita claridade. Quando pensamos na arca, é bom lembrar que ela não era um tour, não era um passeio turístico pela Ásia Menor e pelo Oriente Médio. Quem pensa que vai na arca contemplando a vista panorâmica, é bom saber que pouco se vê, e do pouco que se vê, nada é agradável. A arca, eu vou abrir aqui um parênteses, você desacreditou do sistema? Bom, Deus também havia desacreditado da humanidade, mas ele deu uma visão a Noé. A missão, no entanto, era de Noé, e Deus diz para Noé: faça para ti, faça a arca, e Noé a constrói. O resultado final me parece que o projeto ficou melhor do que a obra em si. A única diferença é que ninguém consegue flutuar no projeto, enquanto que na arca todos puderam se salvar. Noé entra com a esposa, os 3 filhos, as 3 noras, e isso mostra como a arca ela tem um sentido de prioridade direcionado à família. Congregação cheia? Não. 8 pessoas. E eu ainda arrisco dizer que desses 8 que frequentavam os cultos, outros não saíram porque não tinham como sair, a porta estava trancada. Tirando as 7 pessoas às quais Noé certamente ministrava, estava algo em torno de 35 mil espécimes animais, e você teria que estar cuidando de todos eles. Havia então diversidade. Isso significa que os espécimes eram variados, estranhos, com hábitos desagradáveis, e muitos deles com cara de poucos amigos, mas o pastor Noé não deixou de pastorear a congregação. Vagas numeradas? Não. Área VIP? Não. Pessoas disputando para ver quem vai sentado na janelinha ou no corredor? Nada disso. Os lugares seriam todos idênticos para todos que lá estivessem. As chuvas? As chuvas vão passar, não se desespere, são 40 dias e 40 noites, mas a chuva vai passar. Você pode a toda hora, na sua angústia, na sua ansiedade, no seu desânimo diante do sistema, até ser tomado de uma tal expectativa que te consome, e você fique soltando corvos, pombos, e se fiando em folhinhas de oliveira, tentando entender e ter uma noção de em que tempo e em que circunstâncias você está. Mas acredite-me, quem entra na arca, entra para viver do que não se vê. Na arca tem rotina, o serviço é o mesmo todo santo dia, e você vê sempre as mesmas pessoas, as mesmas caras, a mesma comida, a mesma paisagem, e não há passatempo, não há hobby. Os cultos, bom, Noé não podia fazer sacrifícios dentro da arca porque o betume poderia incendiar, então os cultos que ele realizava não eram exatamente os cultos que ele gostaria de realizar. O culto era bem diferente daquilo que ele, Noé, desejava, mas assim mesmo eram realizados. Agora acredite que quando a chuva parar,
as águas, mesmo a chuva parando, as águas, elas vão continuar agitadas, até que o vento sopre, e então as águas se acalmam. A parte mais bela desse texto de Moisés, talvez seja exatamente isso, que a arca primeiro veio e encalhou, e 3 dias depois é que sopram os ventos que vão acalmar as águas. E eu quero ver nisso um símbolo da morte e sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo, porque assim como o encalhe da arca, Jesus ele é sepultado, e assim como 3 dias depois o vento soprou e as águas se acalmaram, Jesus Cristo ele ressuscitou dentre os mortos. Sem rumo, como não havia navegabilidade nem dirigibilidade, ela apenas flutuava. Então eu acredito que muitos dias Noé e sua família acordaram sem a menor ideia para onde estavam indo, e nem por isso deixaram de ir. Os montes, acredite, você vai vê-los de cima, mas no tempo certo, quando as águas se acalmarem e quando elas começarem a baixar, você verá os montes quando a ressurreição de Jesus Cristo for fato na sua vida. E acima de tudo, lembre-se que o futuro da arca é um futuro promissor. Ela deixa de existir, mas leva uma família inteira para uma nova dimensão de vida, um novo espaço, com novos altares. Haverá um sinal do pacto de Deus, e Deus fará um pacto com você. Do que estávamos falando mesmo? De uma arca ou do sistema eclesiástico da igreja em que congregamos?